Agora vai, hein? Vamos concentrar energia aqui, positiva. Vamos ver se vai dar certo agora, gente. A gente teve que abrir a live de novo. Beleza. Agora tá funcionando, eu acho. Ai, senhor! E aí? Tá travado ainda? Tá, né? Tá travado? Eu tô me vendo normal agora. Você tá se vendo normal? Uhum. Deixa eu ver o que o pessoal fala. Isso. Se pra eles você tá aparecendo normal ou se tá travado também. Como é que tá aí pra vocês? Ah, Que- Deus. Quer tentar fazer lá no seu? Vamos tentar? A gente tenta lá, mas que engraçado. Que coisa. Tenta sair e entrar de novo, vai. Vamos fazer mais uma tentativa aqui. Uhum. Ai, ai. Tá travando a imagem, mas já aconteceu comigo isso em outras lives, gente. Acontece mesmo. Tem hora que o Instagram não ajuda. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele, peraí. Fala sério, viu? Deixa eu ver. Mais uma tentativa aí. E aí, pessoal? Ai, será que agora foi? Agora tá normal, você tá em movimento. Vamos ver se o pessoal tá te ouvindo. Não, ótimo. Estão me ouvindo? Acho que sim, hein? Eu tô te ouvindo, a imagem tá ok. Agora vai. Então, Tá, gente, estou aqui com o Dr. perfeito. João Vitor. Deu tudo certo na nossa live. Vou pedir para ele se apresentar aí para vocês. Então, pessoal, boa noite. Boa noite, Jade. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre biohacking para esse público tão legal que é o seu público, né? Eu sou médico formado pela UFMG. Durante a faculdade, eu não tinha ideia do que eu ia fazer na medicina. Uhum. Nenhuma área ali me atraía. Eu acho que isso é uma coisa muito comum desse pessoal que está na nossa área, né, de low carb, de dieta carnívora, de biohacking. São pessoas que não estão satisfeitas com aquele sistema da medicina da doença, né, da medicina que só fica tratando Tradicional. sintoma e não vai nas causas, né? Não quero falar negativamente da medicina tradicional, ela é ótima, né? Ela tem seus méritos, mas a gente tem que Uhum. sempre buscar ir além. Então, justamente buscando uma parte da medicina que fugisse da doença, eu me Uhum. especializei em medicina do esporte e depois em nutrição esportiva. E daí foi um pulo até a gente cair no biohacking, né? Nas técnicas de performance, no estudo da fisiologia e tudo isso. Uhum. Maravilha. E você é médico desde quando? Eu sou médico desde 2014, final de 2014 eu formei. Então Já tem tem um tempinho. 5 anos quase. Eu costumo sempre perguntar também qual é o tipo de alimentação que o convidado segue. Então, se você puder compartilhar para o pessoal qual que é a sua estratégia alimentar, ou se for mais de uma, quais são. Uhum. Jade, eu acho muito legal a gente ciclar estratégias. Uhum, Por uma questão fisiológica mesmo, para o nosso corpo não ficar naquela monotonia. tá. Tudo na nossa fisiologia, a gente precisa de contrastes, né? Então, Uhum, estado alimentado, jejum, calor, frio, descanso, movimento, simpático, parasimpático. tá. Então, eu acho que são estratégias legais. A gente está sempre dando estímulos diferentes para o nosso corpo, né? Uhum, Então, eu faço, via de regra, uma dieta próxima da low carb. Dias eu fico mais restrito, tem dia que eu fico 100% zero de carboidrato, tem dia que eu aumento tá. um pouco mais, vou até 100, 200 gramas de carboidrato. Sou um fã
de jejum. Uhum. Então, eu gosto muito de fazer, faço jejuns praticamente todo dia, né? Um de 16 horas pelo menos, Tá. mas já faço mais longos, 24 horas, uma vez por semana eu tento fazer, 48, 50 e tantas horas eu já fiz também. Uhum. Tem hora que eu tento focar um pouco mais na proteína, tem hora que eu foco mais na cetogênica também, mas Certo. eu não fico preso A uma única a um estratégia. único estilo. Assim, eu Mas adoro fica jejum, sempre em comida de verdade, né? Exceto quando você coloca seus testes lá. exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar banal pra gente, né? Quando a gente fala alimentação, já tem que estar implícito que é comida de verdade, porque Que é comida de verdade. né, a gente tem que estar plenamente ciente de que essas substâncias comestíveis você pode comer eventualmente, se você quiser, nada te impede, você vai numa festa, você come um bolo, um brigadeiro. Como você mesmo disse, você não vai ser o chato do rolê, né? É, Mas, você tem uma tolerância para aquilo, né? mas a gente tem que saber, aquilo não é de fato um alimento, aquilo não nutre, aquilo não Uhum, vai mandar uma mensagem legal para o seu corpo, né? Então são substâncias comestíveis, mas assim, quando a gente fala de alimento é comida de verdade sempre. com certeza. Você pode explicar para o pessoal o que que é biohacking? Porque quando eu postei que a gente ia falar sobre esse tema, muita gente falou que nunca tinha ouvido falar. Então, se você puder explicar o conceito aí para o pessoal. Com certeza. Essa é a pergunta que a gente mais recebe, né? Tinha uma época que eu estava até tentando não, pensei em tirar lá do meu perfil no Instagram, porque era tanta pergunta, tanta gente mandando mensagem, É. que, pô, não, vou ter que explicar. Mas eu fiz um post explicando, etc. Existem muitas formas da gente explicar o que é biohacking, né? Ou Uhum, aportuguesando biohacking. Mas, basicamente, ela é a ciência e a arte de manipular a nossa própria biologia e o uhum, ambiente ao nosso redor para obter o máximo de performance dentro daquilo que é esperado para o nosso corpo. tá. O biohacker, ele não é uma pessoa reativa que só responde aos estímulos ou do ambiente ou do seu corpo. Pelo contrário, a Uhum, gente tenta tomar uma postura ativa frente a esses estímulos. E quando eu falo estímulos, a gente está falando de ambiente, né? De escolher em quais ambientes eu quero me expor, sobre quais condições, né? uhum, Se eu estou num ambiente com luz artificial, o que eu posso fazer para mitigar isso? uhum. E, em muitos aspectos, o ser humano moderno, ele se assemelha a um animal domesticado, infelizmente. Certo. Nós somos uma espécie, né, o Homo sapiens tem 300 mil anos, alguns falam que tem até mais, 500 mil, 1 milhão de anos. E durante esses 500 mil anos, a gente veio vivendo com determinada alimentação, determinados hábitos de vida, determinada rotina, determinados estímulos ambientais, fisiológicos. E de 10 mil anos para cá, mudou muita coisa, com evolução agrícola, Com começamos a certeza. comer mais grãos, né? E de 200 anos Uhum. para cá, mais ainda, por causa da revolução industrial, produtos Industrialização, industrializados, produtos exatamente. alimentícios. A luz elétrica, que mudou tudo, né? Mudou totalmente o nosso ritmo circadiano, mudou. A gente se expunha à luz quando dava, né? Quando tinha sol. E a luz é laranja, né? Do fogo, não a Exatamente. luz azul, né? Exatamente. Enfim, de 200 anos para cá, as coisas que já não estavam tão fisiológicas de 10 mil anos para cá ficaram ainda piores. Uhum. Então, basicamente, uma das definições que eu mais gosto de o que é ser um biohacker é simular uma vida natural em um ambiente totalmente artificial. A gente Uhum. não vai largar tudo e voltar a viver no meio do mato. É inviável. A gente tem nossa vida, a gente tem nossas coisas. E eu não estou falando mal da civilização. A civilização é ótima. O progresso, tudo isso é excelente. Mas, de certa forma, a gente criou um ambiente totalmente artificial, totalmente não natural. E a gente tem que Certo. buscar alguns hacks, né? Que a tradução de biohack hack é macete, é estratégia, né? A gente tem que buscar Uhum. alguns hacks para tentar fazer com que a nossa rotina seja o mais próximo possível da rotina natural, da rotina fisiológica, que é para a qual a nossa biologia está preparada, né? Por causa dos Buscar uma últimos... ancestralidade ali, né? Perfeito. Modular alguns hábitos ancestrais.
E todo mundo pode ser biohacker? Tem um curso, uma carteirinha igual tem de advogado? Como é que funciona isso? Qualquer um que estiver assistindo a live pode se interessar pelo assunto, virar um biohacker? Jade, eu acho que todo mundo deveria ser um biohacker, né? Uhum. E a verdade é que quando a gente começa a explicar o que é biohacking, muitas pessoas falam, pô, mas eu sou um biohacker, então. Né? A maioria das pessoas já é e não sabe, né? Mas a maioria das pessoas, a maioria não, minto. Eu falo da nossa comunidade, as pessoas que, né, com quem a gente conversa, que seguem os nossos perfis, são pessoas que estão buscando algo a mais, né? São pessoas que estão buscando um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida mais natural, para viver mais, né? Para não ser uma vítima de doenças crônicas, que é o que mais mata hoje no mundo, né? Então, enfim, todo mundo pode ser um biohacker, é muito fácil. Basta você começar a prestar atenção no seu corpo, na sua biologia. Eu diria que esse é o primeiro passo. Tentar observar, né, ser um cientista de si mesmo, ser um médico de si mesmo. Não estou falando que você não vai precisar de um médico, de um especialista na medicina. Mas você vai aprender ali o que funciona para você, mas para isso você não pode ser aquela pessoa medrosa que tem receio de fazer testes, né? Você vai Exatamente. ter que se conhecer. Exatamente. E eu acho que essa é a solução para o sistema de saúde no mundo inteiro. Tanto a saúde privada, plano de saúde, saúde pública, o SUS, são sistemas que estão saturados, que são insustentáveis. Seja a saúde pública, seja, né? A gente vê que no Brasil o SUS é um grande problema. Nos Estados Unidos a gente vê que não existe saúde pública, é só saúde privada, e também é um problema, tudo muito caro. Por causa de um excesso de medicalização, um excesso de busca à saúde, não tem uma atuação preventiva. Então, se cada um começar a fazer esse exercício de tentar ser o médico de si mesmo, não para dar diagnóstico e fechar coisas assim muito mirabolantes, mas para começar a entender o próprio corpo e ver o que é bom, o que é ruim, o que se aplica a você, o que não se aplica, isso vai ser muito bom para a saúde mundial. E todo mundo vai estar sendo... Por onde que a pessoa pode começar? Olha, eu acho que a gente tem que começar pelo mais básico, né? Essa questão de tentar entender o próprio corpo, né? Tentar fazer alguns experimentos, e quando eu falo experimento, não é nada insensato, né? Não é ficar injetando substâncias desconhecidas no próprio corpo e comer planta que a gente não sabe de onde veio. Vou sair andando aqui em São Paulo, passeando com o cachorro, pegando tudo quanto é planta e comer para ver o que acontece. Não é isso, né? Exatamente. E de certa forma, às vezes a gente fala biohacking, as pessoas pensam que ser um biohacking é enfiar chip na pele, injetar substância no olho para ficar com a visão melhor, né? Virar o Homem-Aranha. Joga vodka no olho. E assim, não é nada disso, né? Existe um ou outro que... no Brasil nem tem, mas nos Estados Unidos, lá fora, que o pessoal faz umas gracinhas, né? Já teve gente que morreu fazendo teste, mas é coisa de gente insensata, né? Que levou a coisa para um extremo demais. A gente não vai começar por aí. A gente vai começar a, por exemplo, notar como que meu corpo reage a cada tipo de alimento, né? Isso é muito da sua história, né? Que você tentou de tudo e até que você descobriu que para você comer carne era a melhor coisa que tinha, né? Você não se sentiu tão bem. Prestar atenção como que meu corpo reage a cada tipo de exercício, né? Tem gente que vai ter um aparato genético que vai deixar a pessoa mais propensa a fazer um aeróbico. Tem gente que se fizer um aeróbico vai ficar totalmente espolhado, totalmente cansado, né? O legal do biohacking é que não existe uma receita de bolo, né? Hoje, quando a gente fala em saúde, medicina, nutrição, a gente tem os guidelines, a gente tem os protocolos, que são receitas de bolo. Fala assim, ó, você tem tal idade, você tem tais exames laboratoriais, então você tem que seguir esse caminho. Mas isso é feito com base em estudo epidemiológico, estudos de grandes grupos. Aquilo lá funciona para 95% das pessoas. Mas para 5% das pessoas não vai funcionar. E se você estiver entre aqueles 5%, né? Então faz toda a diferença a gente ter essa abordagem individualizada, personalizada da saúde, né? E começando com você mesmo, você entendendo por onde você vai começar. Então, alimentação, exercício, o sono é importantíssimo, né?
o sono é um dos assuntos que a gente mais negligencia, com toda certeza. Com certeza. O nosso corpo, ele tem uma capacidade muito limitada de saber quando ele está com sono ou não. Por exemplo, se eu durmo 3 horas na noite, eu vou acordar com sono, vou ficar o dia inteiro com sono. Eu sei que eu tô com sono. Nossa, aquele Mas se eu estraga teu dia durmo... por completo. Exatamente. Só que quando a privação de sono é mais sutil, por exemplo, eu teria que dormir 8 horas e eu durmo 7. A minha avaliação subjetiva vai ser que eu tô bem. Pô, era pra eu dormir 8, eu dormi 7, tô bem. Mas os Tá estudos ótimo. mostram que não. Você vai, faz os exames, os testes lá de concentração, e 1 hora menos que você dorme, ainda que você ache que você tá igual, os testes mostram que não. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a observar. A gente tem que começar a monitorar algumas coisas, né? Um diário é legal você escrever, né? É igual um cientista mesmo. Você vai escrever o que você fez, o que você experimentou, como você está se sentindo. Existem algumas tecnologias para ajudar a gente, né? Por exemplo, eu tenho algumas pulseirinhas aqui, que elas monitoram... Mostra aí pro pessoal. De que marca que é essa né? daí? Essa aqui é Xiaomi e essa aqui é da Sony. Os smartwatches, né, da Samsung, da Apple, eles também têm essa função, mas esse aqui eles são bem mais baratos, coisa de R$ 100. Inclusive, eu vou sortear uma dessas daqui uns dias lá no Instagram. Ai, show! Me avisa que eu coloco aqui pro pessoal. Já quero participar. Mas, por exemplo, a gente tem esses aparelhos para monitorar, por exemplo, quantos passos a gente dá por dia, como que a gente dorme, quanto tempo a gente passa em sono profundo, quanto tempo não, como está a variabilidade da minha frequência cardíaca, que é uma coisa super importante para a gente saber como está o meu nível de estresse, como está o meu nível de relaxamento. Tá. Então, essas pulseirinhas, elas são aparelhos baratinhos, práticos, pequenininhos, né? Tipo, E não é você aquele dorme relógio... com ela. Sim. Se eu quiser saber a qualidade do sono, né? Eu acho ótimo, porque ela conecta no celular, quando você acorda, você liga o Bluetooth, ela sincroniza, e daí já É te dá algum ali quantas... aplicativo pago que você tem que ter para depois fazer esse monitoramento ou já é um aplicativo do próprio Já é do aparelho? Isso, já é do próprio aparelho. Você só compra a pulseirinha, que é coisa de R$ 100, cento e pouco no máximo. Mas isso é só um exemplo, né? De coisas que a gente pode fazer para estar sempre monitorando como está a nossa fisiologia. Sabe né? uma coisa interessante? Porque assim, eu gosto muito de tecnologia, mas eu prefiro a liberdade de não controlar nada. Mas eu sei que a gente só consegue mudar aquilo que a gente está rastreando, né? Então eu fiz um teste e quando eu não tenho nenhum compromisso pela manhã, nenhuma audiência, alguma coisa, eu não coloco mais despertador. Eu coloco o telefone no modo avião e não coloco o despertador e falo, a hora que eu acordar, acordei. E é interessante que eu venho acordando sempre no mesmo horário. Mesmo que eu não use despertador, e é engraçado porque em alguns dias eu chego a acordar nos mesmos minutos até. Então, tipo, eu olho lá no relógio, por exemplo, vai 7h33. Aí quando eu vou ver no outro dia é 7h33 de novo. Eu falo, cara, é muita coincidência. E eu acho maravilhoso, assim, eu fico super feliz quando eu acordo sem despertador. Eu falo, nossa, eu acho que eu tô acordando no momento que eu devia acordar mesmo. Perfeito, perfeito. E, bem, já que a gente já foi para o assunto do sono, né? A gente tinha recebido umas perguntas aqui sobre tempo, qualidade do sono. Esse é de longe um assunto que eu gosto muito, porque é o assunto que a gente mais negligencia, né? Com toda certeza. O sono é o começo de tudo, né? Não adianta você comer bem, não adianta você fazer exercício, você buscar ter uma vida mais saudável, se você não está dando para o seu corpo a oportunidade de regenerar, que é principalmente quando a gente está dormindo, né? Então, por exemplo, uma pergunta que a gente recebeu foi sobre os óculos que bloqueiam luz azul, né? Tá. Esse aqui é Aí tem como deles. botar grau nesse negócio? Porque eu não comprei até agora, porque o meu óculos é de grau. Aí eu falo, como que eu vou botar um óculos em cima do óculos? Aí vai ficar bizarro isso. Pois é, tem um que eu uso que ele... Na verdade, tem como botar grau. Se você for na ótica, você vai achar a lente âmbar, a lente amarela com grau. Tá. Então você pede para eles fazerem. Esse aqui, de fato, é para pôr em cima. Ele é grandão. Eu tenho um que fica mais Você justinho. põe em cima do óculos normal? Esse Óculos de aqui, grau? esse daqui dá... esse aqui dá para pôr em cima do óculos. Eu não uso óculos de Mas não grau, né? fica bizarro? Mas ele...
O óculos amarelo, tipo, ele já é bizarro por si só, né? Então, você já fica como parecendo um doido com ele. Bota Então, aí. Deixa eu ver. Usa um pouquinho. Ficou show. Parece que tô entrevistando alguém que trabalha com construção. Vai soldar alguma coisa. na verdade, esse aqui não é nem o meu principal, que É. eu uso. O principal é um pequenininho. Esse aqui Tá. eu trouxe porque ele é até mais fácil de achar, né? Uhum. Mas, muito bem. Existem diferentes graus de bloqueio de luz azul. Então, essa lente Tá. amarela, ela bloqueia a luz azul, que é a luz Uhum. que mais degrada a melatonina, né? Prejudicial. Melatonina, exatamente, é o hormônio do sono, e a gente precisa Uhum. dele para ter um sono legal, para ter um sono reparador. E quando a gente fica a noite inteira antes de dormir, né? Com luz artificial, no celular, vendo televisão, computador, essas coisas, a gente está constantemente degradando melatonina. E vai chegar uma Uhum. hora que você vai dormir, mas você vai dormir de cansaço, por causa de outros mecanismos, mas não vai ser Tá. um sono tão legal, tão reparador quanto ele poderia ser. Existem algumas lentes que são mais escuras que essa, e quanto Tem mais uns que são avermelhada, alaranjados também, né? isso. A lente laranja, ela já bloqueia a luz verde também. E existe um que ele é vermelho. Esse óculos vermelho, ele é de escuridão virtual. Quando você Tá. põe ele, ele bloqueia todos os tipos, todas as frequências de luz que dizem para o seu cérebro que você está acordado, que está de dia. Então, Uhum. ele é um óculos muito legal porque você põe ele, você pode mexer no computador, você pode fazer os seus trabalhos, essas coisas, ficar com luz ambiente, que o seu cérebro vai Tá. achar que você está num ambiente totalmente escuro. Esses são os com a lente vermelha. São os que têm Show. a melhor capacidade de bloqueio. Maravilha. Eu nunca usei, mas o que eu faço aqui, eu sou a louca que sai apagando as luzes, mesmo quando eu tô na casa dos outros. Então, Uhum, depois das 18, 19 horas, eu deixo poucas luzes acesas. Se eu for tomar banho, às vezes eu tomo banho no escuro, eu mudo a uhum, tela do celular, mudo a do notebook também, coloco alaranjado. E tento uhum. transitar em casa com o mínimo de luz possível. E é engraçado que quando eu vou na casa dos outros, eu saio apagando todas as luzes. O pessoal fala, meu, mas como é que, que a gente vai ficar aqui no escuro? Eu falo, acende uma vela, não sei. Não dá para ficar com essa claridade, porque depois que você costuma fazer isso, a Uhum, claridade passa a te incomodar quando ela sim. tá na parte da noite, né? Uhum. Jade, tem uma outra tecnologia muito legal, que é essa lâmpada aqui. Ela Ah, chama Lifx. tá. É uma lâmpada LED que conecta. Eu não vou conseguir mostrar porque eu ia precisar do celular para fazer ela funcionar. Mas ela tem todas as cores do espectro, né, daquele arco-íris. Então, você pega no Show. aplicativo, você escolhe qual frequência você quer e com qual intensidade, mais alta, mais forte. Vai transformar a casa num motel, colocar uma luz vermelha. É tipo isso, é tipo isso. É um dos motivos pelo qual a minha esposa me xinga quando eu uso, que fica estranho, sabe? É. Mas a gente consegue programar essas lâmpadas para irem simulando o pôr do sol, por exemplo. Então, Ai, que legal. deu 18 horas, eu vou começar a acender a luz, ela já acende mais amarela e dela vai ficando vermelha, vermelha até a hora que você quiser para dormir. E o contrário também, na hora de acordar, você pode programar para ela acordar no azul. Então ela acorda no Tá, azul, tipo assim, vai estar mandando mensagem ali pro seu corpo, ó, já é dia, luz azul, acorda, né? Acaba com essa maravilhoso. melatonina aí. Então, assim, é uma estratégia bem legal. Isso aqui já está chegando no Brasil. É o futuro da automação de casa, né? Você vai controlar tudo Show. pelo celular ali. Enfim, é uma estratégia legal. Eu vou sortear uma dessas também lá no Você Instagram. acha que para quem faz academia na parte da noite, isso traz alguma implicação para a qualidade do sono, você se exercitar próximo ao horário de dormir? Ótima pergunta, Jade. A gente volta naquele princípio do biohacking, que é você Tá, fazer experiência, né? E você respeitar a sua individualidade biológica. De certo. maneira geral, o ideal é não fazer pelo menos 2, 3 horas antes de dormir, Uhum, porque durante o exercício físico você ativa uma série de vias metabólicas, neuroendócrinas, né?
Então, você vai ficar mais simpático, você vai aumentar a sua frequência cardíaca, você vai ficar mais anabólico, você vai liberar catecolaminas, né, adrenalina, tudo isso. O cortisol pode subir. E são substâncias que vão para o outro caminho, não são substâncias de relaxo, são substâncias excitatórias. Então, Tá. para Vai mim ficar é muito pilhado. ruim. É, Daí eu para já mim testei também é algumas péssimo. vezes, é péssimo. Tem muita gente que consegue, sabe? Tem gente que faz academia 2 horas antes de dormir e chega em É. casa, toma no máximo uma melatonina ali para ajudar e dorme bem. Assim, para mim não dá. Ainda que eu durma de Uhum. cansaço, eu vou acordar no dia seguinte mal. O ideal é a gente fazer atividade física um pouco mais cedo. Mas Uhum. daí a gente tem aquele dilema, né? É melhor eu fazer atividade física à noite e dormir mal ou não fazer nada, Ou não fazer né? nada. Porque às vezes eu tenho aquele único horário que eu tenho é à noite para fazer, né? Uhum. Então, isso vai depender de cada um. Não existe resposta. Para algumas pessoas, é melhor ela não fazer e ter um sono de qualidade do que fazer e entrar num ciclo que a gente chama de overtraining, que é quando a pessoa É. ela começa a treinar tanto, ela vai se espoliando e daí é só ladeira abaixo. O cortisol dela vai Uhum. subir, ela vai ter uma queda do sistema imunológico dela. Então, assim, é questão de experimentar mesmo. Né? Testar. O Por um período biohacker é eu um fiz cientista. yoga na parte da noite, daí era maravilhoso, porque eu já ficava relaxada, quando eu chegava em casa já estava me dando até sono. Mas daí, em algumas oportunidades, eu geralmente treino pela manhã, mas quando em Uhum. algumas oportunidades eu tive que treinar à noite, quando eu chego em casa eu quero fazer um monte de coisa, eu fico super pilhada e aí eu não consigo me preparar para dormir adequadamente. Então, para mim, não dá certo fazer musculação à noite. Mas é aquilo, né? De você perceber o que funciona e o que não funciona. E será que isso vale também para alimentação? Tem muita gente, por exemplo, que faz faculdade e Uhum. que deixa para fazer uma janta a hora que chega da faculdade, 10, 11, 11 e meia da noite. O que você acha dessa ingestão de alimentos na parte da noite, muito tarde? Olha, não é ideal também, porque o alimento, tudo que a gente ingere, a gente está mandando mensagem para o nosso corpo, né? E quando a gente come muito perto da hora de dormir, o nosso corpo vai ter que dar um jeito nesse alimento, ele vai ter que digerir, ele vai ter que metabolizar. E geralmente, quando a gente vai dormir, é ideal que o corpo concentre toda a sua energia, todas as suas vias metabólicas na regeneração. E não na Certo. digestão, não no anabolismo, que é o que o ato de alimentar propicia. Além Tá. disso, a gente tem o nosso relógio biológico, nosso ciclo circadiano, ele Uhum. tem uma série de fatores, hormônios, que vão variando ao longo do dia. E um deles é com relação à insulina. Ao longo do dia, a gente fica mais resistente à insulina. Então, Certo. eu fiz aquele teste, né? Eu não estou usando agora, licença de glicose, mas eu comi um chocolate de manhã e um chocolate à tarde. Hum. E Mas ambos eu estava em chocolate jejum. mais cacau ou para fazer Não, teste daqueles bem sebentos? era um Twix, era um teste bem de carboidrato mesmo. Assim. É. E Eu o pico acho que isso daí é glicêmico. desculpa, hein, que você tá dando para comer Oh, esses todo mundo fala doces. isso. É, eu vou fazer uns testes aqui também, viu? Oh, mas a verdade é que uma vez que você supera esse tipo de alimento, né, você não sente tanta atração. Você come, você acha Uhum, gostoso, mas você não tem aquela necessidade, né? Isso é muito interessante. uhum. Para quem faz jejum, para quem faz low carb, carnívoro, isso é uma coisa bem legal. Mas enfim, a nossa resposta, o nosso pico de insulina é muito maior à noite para um mesmo alimento, Tá. porque o corpo ele fica naturalmente mais resistente à insulina à medida que o dia Uhum. vai passando, por questões hormonais, por questões diversas do nosso relógio biológico. Tá. Então, eu acho muito legal assim, se você chega em casa, Consegue. se você chega tarde da noite em casa e, e faz essa refeição à noite, eu acho que o mais legal seria você tentar concentrar suas refeições no período até umas 4 da tarde, no máximo até as 6 da tarde, para depois Que é disso o você fazer um ETRF, jejum. né? Que para quem não conhece, Exatamente. é o Early Time Restricted Feeding. Já tem Uhum. bastante tempo que eu sigo essa estratégia. Para mim foi maravilhoso. Assim, melhorou o meu sono 1000%.
quando eu não janto. Mas assim, é aquilo que a gente já conversou. Não dá pra você ser o chato do rolê. Você não vai estar com outras Sim. pessoas e falar, ai, gente, eu não janto porque eu faço early time. Eu vou falar, meu, vai pra merda, né? Não, Então, isso quando eu é... tô com outras pessoas, eu janto. Mas em casa eu costumo. Normalmente eu costumo limitar a minha janela de alimentação. Às vezes eu faço até uma refeição super cedo, tipo 6, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e não como mais nada, vou comer só no dia seguinte. Não, isso é muito... É uma questão muito social, né? Porque geralmente os grandes É, eventos, os jantares, as saídas, é tudo à noite, né? Porque de dia a uhum, gente trabalha e tudo. Eu estava claro. conversando com um colega meu antes de ontem, o Dr. Vitor Paviani. Ele falou que tem feito um esforço de tentar marcar reunião com os amigos, os De encontros, manhã. essas coisas, na hora do almoço, de manhã, para justamente respeitar, né, a nossa biologia, o Uhum. nosso ritmo circadiano, para a gente não comer muito à noite. Sempre Sensacional, vou rola começar a fazer um. isso. Por exemplo, você está bebendo vinho, né? O álcool é uma substância que diminui Eu, eu, eu o tô nosso sono bebendo que é profundo. pra você falar bem ou mal, por isso que eu trouxe uma, uma taça hoje. Difícil beber à noite, mas hoje deu vontade. Pois é, mas isso é uma coisa muito, muito individual, de você pesar o que você faz ou não. Tem Uhum. um biohacker americano, que é o Ben Greenfield. Tá. Ele bebe vinho à noite, uma ou duas taças, ele fala que faz isso todo dia, por causa dos benefícios, né, do vinho, resveratrol, outros antioxidantes. Mas ele tem plena ciência de que isso está atrapalhando o sono dele. Ele monitora o sono dele e ele sabe que ele Nossa, pra teria... mim eu acho que já melhora. Me dá assim uma moleza, eu já quero dormir. Pois é, isso é interessante porque é o efeito, por exemplo, dos benzodiazepínicos, né? Que clonazepam, Tá. diazepam, que são remédios popularmente o pessoal fala remédio para dormir. Mas eles não são para Uhum. dormir, eles são hipnóticos. Eles vão te derrubar, mas você não vai entrar no estágio mais profundo do sono, que é o Uhum. estágio mais reparador. Tá. Então, você apaga, mas você não recupera, não é um sono reparador. Uhum. Essa é uma das causas pelas quais o pessoal tem a teoria de que, né, é sabido que quem usa benzodiazepina por longo prazo, anos, décadas, tem mais chance de desenvolver doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, e uma das hipóteses que explica isso é o fato da pessoa não ter um sono reparador. Quando a gente está Tá. dormindo, o nosso cérebro ele encolhe de tamanho, uns 30%. De E esse algumas encolhimento... pessoas parece que não voltou. E dependendo da alimentação que a pessoa tem, não vai voltar nunca, né? Porque a deficiência de vitamina B12 está associada com É. redução do volume encefálico, né? Mas enfim, hoje a gente não vai arrumar treta com ninguém. Mas quando a gente dorme, o nosso cérebro encolhe. E é justamente o Tá. fato dele encolher favorece que tenha um fluxo maior ali do que a gente chama de sistema glinfático, que é um sistema composto pelas células da glia, que são as células que dão, digamos assim, a estrutura, o esqueleto do cérebro. E ali flui líquido, ali flui toxinas. Então, no que o nosso cérebro diminui de tamanho, as toxinas circulam, saem e são metabolizadas. Se você não tem um Uhum. sono tão reparador, acontece isso. Essas toxinas ficam ali e, no longo prazo, ao longo dos anos, das décadas, você vai começar a acumular ali placa beta-amiloide, outras substâncias que são precursoras do Alzheimer e de Uhum. outras doenças neurodegenerativas, né? Tá. A gente falou um pouco de sono, de atividade física, né? De alimentação. Tem alguma coisa, algum hack que seja interessante também para performance mental, emocional? Ou tá tudo voltado mais para a parte de sono, de alimentação, de atividade física? Ou tem outras coisas também que vale a pena a gente analisar? Jade, tem muita coisa. Eu até separei uma pergunta aqui que eu achei muito legal, foi do Felipe. Tá. E ele perguntou assim, como aplicar biohack sem comprar coisas exóticas? Eu achei essa pergunta ótima, né? Porque eu estou mostrando aqui pulseirinha, lâmpada, né? Que são relativamente baratos, mas existem alguns brinquedos aí para você fazer biohacking que são caríssimos. Tá. A essência do biohacking é começar pelo básico, né?
fazer as coisas naturais para a nossa biologia. Então, sei lá, a gente se expõe à luz assim que a gente acorda, para sincronizar o nosso relógio biológico e mostrar para o nosso corpo que a gente acordou. Uma coisa legal também é se expor ao frio, né? A gente fica sempre no sim, confortável, no verdade. quentinho, mas quando a gente se expõe ao frio, a gente tem uma série de benefícios anti-inflamatórios, a gente aumenta o nosso tecido adiposo marrom, né? Então você toma banho gelado? Eu tomo banho gelado. Eu acho muito legal. Eu acho ótimo. Conta E daí aí um pouco pro pessoal. a gente entra num outro aspecto, né? Que o Felipe perguntou, como não comprar coisas exóticas caras? Existe um aparelho super caro que é o de crioterapia, que é aquela máquina, aquela geladeira que você entra dentro e fica ali com o nitrogênio líquido. E a gente vê clube de futebol profissional utiliza isso. Em clínica de estética também uma fortuna, né? Exatamente. E foi comprovado que uma banheira com gelo é muito mais eficaz do que um tratamento com crioterapia, que é aquele aparelho caríssimo, legal, parece uma nave espacial que você entra dentro. E se a pessoa for pobre igual eu, que não tiver banheiro em casa, aí faz como? Daí é banho gelado mesmo. É o que a gente faz, Banho né? de O mais mangueira. prático. O pobre é o banho de mangueira, gente. Mas, pô, desliga o chuveiro ali, economiza energia elétrica, gás, sei lá, e toma um banho gelado mesmo. É ótimo. E assim, existe todo um mercado que está surgindo em torno do biohacking. Então, assim, a gente tem que Dos tomar cuidado. nutrópicos também, né? Tem que ficar de olho aí. Pois é, nutrópico é uma coisa muito legal, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Existem alguns nutrópicos muito legais. Eu não quero Você falar faz sobre uso eles. de algum? Faço. Tem o mais comum, que todo mundo usa, que é o café. Né? A cafeína é um dos nutrópicos mais usados, mais socialmente aceitos. Conhecidos. Os nutrópicos são substâncias que aumentam o nosso foco, aumentam a nossa concentração, aumentam o nosso raciocínio. Né? Existe o café, mas existem substâncias muito mais poderosas que o café. Eu não gosto muito de falar sobre elas, porque Não dá são ideia drogas, para o são pessoal entrar no medicamentos. Mercado Livre e comprar, né? Exatamente. E lá existem substâncias que não são nem aprovadas no Brasil, mas que tem no Mercado Livre, né, para comprar. E é muito raro acontecer, mas algumas pessoas têm uma predisposição genética, por exemplo, à esquizofrenia. E às vezes a pessoa vai passar a vida inteira dela sem ter nada. Mas às vezes é uma substância diferente que ela usa que pode desencadear. Ativar. Então, assim, os nutrópicos eles têm que ser usados com uma um certo cuidado. Futuramente eu quero falar mais sobre isso, né? Mas fazer toda uma série de posts e explicando quais cuidados a gente tem que tomar. Mas, sei lá, se ficar no café, você já está usando um nutrópico e um antioxidante ótimo, né? Desde que seja um café de qualidade. Lá fora eles estão inclusive vendendo esse serviço como box, né? Então a pessoa escolhe ali num site o que ela quer melhorar, performance física, mental, concentração, é um concurseiro, tal, e ela recebe um box ali dos nutrópicos para ela usar. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso com certeza vai acabar desembarcando aqui no Brasil em algum momento, né? Então pode acontecer aí das pessoas fazerem uso desses medicamentos, dessas substâncias, sem que tenha uma prescrição médica para aquilo, só porque está na moda. Então tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que ainda não pegou a moda aqui no Brasil como é lá fora. Mas vai chegar, uma hora chega. Pois é, e o problema, Jade, é que muitas vezes a gente procura o caminho mais fácil, né? E muitas vezes eu não estou dormindo bem, eu não estou me alimentando bem, eu não estou fazendo exercício, Não eu está estou fazendo o sedentário. básico, né? Não estou fazendo o básico. E daí eu falo, não, eu estou cansado, eu estou sem foco, eu estou com... minha cabeça está meio avoada. E daí a pessoa já vai direto no nutrópico, né? Mas não está fazendo o básico. Então, é uma coisa um pouco complicada, né? Eu acho que os nutrópicos são muito legais. A gente tem que estudar eles mesmos e fazer uso ocasional, quando a gente for fazer um estudo, qualquer coisa que exija um raciocínio, né? Mas se você não faz o básico, né, você vai para o caminho mais fácil, é um pouquinho complicado. Há um tempo atrás, a Ritalina era muito
muito usada, né? Principalmente Uhum. por concurseiro e tudo. E a gente sabe que Ritalina pode desencadear transtorno do pânico, por exemplo, né? Então, não é uma coisa assim que a gente simplesmente vai usar porque, né, aquela pílula Quero mágica me que vai te dar concentrar mais. foco. Quero me Exatamente. concentrar mais, mas não saio do Instagram, não saio das redes sociais. Então, pô, peraí, deixa de usar as redes sociais quando você está estudando, ao invés de você procurar uma medicação para concentração. Muitas vezes a gente falha, acho que no básico mesmo, né? Exatamente, porque é onde a gente está no conforto, né? A gente não quer sair do nosso conforto, a gente quer uma solução fácil ali. Então, eu não quero largar o Uhum. Instagram, eu não quero levantar do sofá e fazer um exercício, uma atividade física, né? Jari, a gente chegou no assunto que uma pergunta que eu recebi foi É. sobre depressão e biohacking. Se existem alguns hacks, né, que a gente Tá. pode Será usar que a dieta para... acaba influenciando nisso também? Perfeito. A depressão é uma doença da mente, né, do pensamento, do mindset, muitas vezes, mas ela tem um substrato orgânico também, um desequilíbrio na química cerebral. Tá. E muitas vezes a gente tem que observar como está a saúde de uma forma geral. Se a pessoa tem uma dieta ali super inflamatória, né, cheia de carboidrato refinado, cheia de outras substâncias que estão Os óleos ativando ali vegetais, né? exatamente óleos vegetais, as lectinas, né, que a gente está começando a estudar agora e é uma coisa que a gente não considerava até pouco tempo atrás. A pessoa vai ter uma inflamação crônica, vai ter uma inflamação cerebral e, de certa forma, isso vai atrapalhar todo o equilíbrio, né, o equilíbrio da Uhum. neuroquímica dela. Então, muitas vezes você vai tratar a depressão mudando seus hábitos de vida, mudando a alimentação, mudando tudo isso, né? E, infelizmente, acaba sendo pouco abordado, né, por vários médicos. Acho que tanto a depressão quanto a ansiedade têm sido muito tratadas de forma medicamentosa, né? Uhum, E os médicos acabam deixando de questionar quais são os hábitos de vida não saudáveis ali que a pessoa está tendo e que podem estar uhum, contribuindo para isso, né? Então é aquilo, uhum. tá tapando buraco só com uma medicação, mas não tá corrigindo o problema na raiz, né? É. E é assim com quase tudo, né, na área da saúde. A gente está é um sistema um pouco complicado, porque você vai no SUS ou no plano de saúde, o profissional de saúde ali, ele vai ter 15, 20 minutos para atender um paciente, né? Quando Uhum, não menos. Então, como que a gente vai fazer essa abordagem integrada, personalizada e perguntar se a pessoa está tudo bem, se ela está feliz, o que ela faz, o que ela come, com 15, 20 minutos, né? tá, É um pouco problemática essa questão da medicina. Por isso que o né? futuro é medicina personalizada mesmo. Uhum. E, e eu queria te perguntar quais que são os hacks aí que você segue no dia a dia para o pessoal saber que isso existe e tentar incorporar essas ações no dia a dia. Então vamos lá. Começando, né, agora de noite, era para eu estar usando esse óculos, com a luz na Bota aí que mente. você ficou uma gracinha. O pessoal Na verdade, gostou, bota aí. eu só não tô com ele por causa que fica dando um reflexo aqui. Mas enfim, esse é uma coisa que eu sempre faço, né? É um hack muito simples, muito tranquilo. Apagar as luzes também, usar a luz mais amarela, eu faço isso, né? Tá. É igual você falou, tomar banho de luz apagada, tentar deixar a luz mais baixa. Uhum. Evitar o celular, computador, qualquer tela, Isso uma é hora antes de difícil. dormir. É muito difícil, né? Mas uma hora antes de dormir, a gente tem que entrar num estado de relaxamento, né? Um cooling down. Você tem que desacelerar e não é isso que a gente faz. Na verdade, a gente O que fica... dá pra gente fazer, então? Qual é a alternativa? Porque às vezes a gente fala, não faça isso, mas aí a pessoa em casa vai ficar assim, eu vou fazer o quê, então, antes de dormir? O que tem de opção aí que seria interessante para criar essa onda de relaxamento? Jade, uma coisa muito legal é ler livro, né? Livro de papel. Tá. E eu postei esses dias no Instagram que, tipo, eu adoro ler, eu tenho muito livro em casa e eu notei que de uns anos para cá eu tô lendo cada vez menos. Porque Uhum. muitas vezes o momento de leitura que eu tinha era ali antes de dormir. E eu pegava o livro, lia e dormia. E hoje não. Hoje, antes de dormir, eu pego o celular aí, eu olho qualquer coisa, né, no Instagram. Que tem coisa muito legal no Instagram, a gente aprende muito. Mas o Instagram é feito para te viciar, né? O Sim. Facebook é aberto com relação a isso, eles não escondem isso.
Ele é feito para causar ali pequenas liberações de dopamina, para você ver os likes e tudo, enfim. Então a gente tem que escapar um pouco, né, do celular, seja do Instagram, seja do Facebook, redes sociais, site de notícia, e tentar pegar ali, ler um livro, fazer algum exercício de meditação, algum exercício respiratório, um alongamento, também é muito legal para a gente relaxar antes de dormir. O pessoal que faz carnívora tá com a libido lá em cima, né? É um relato aí. E aí, será que, de repente, uma atividade sexual, vou tentar falar isso sem rir, uma atividade sexual antes de dormir, vai ajudar na qualidade do sono? Vai interferir positivamente ou negativamente? Positivamente. Tem alguns estudos que falam que isso é fato, né? Apesar de ter alguns estudos que falam que pela manhã também traz outros benefícios, mas a verdade é que... Então, de manhã, a recomendação talvez seja de manhã e à noite. Assim, para esse fim de benefício fisiológico, à noite você vai ter liberação de ocitocina, de endorfinas, que são substâncias que vão causar um relaxamento. Então, assim, o benefício é ótimo, né? O benefício é ótimo nesse ponto. Além disso, a questão de tomar um banho quente também é interessante. E daí já é um pouco controverso, porque tanto o banho quente quanto o banho gelado vão trazer benefícios antes de dormir. O banho quente é o seguinte, ele relaxa por si só, é quentinho, é gostoso. E quando você toma um banho quente, você vai ter uma vasodilatação periférica. Então, seu braço, a pele, as mãos, os vasos sanguíneos vão ficar ali mais dilatados. Consequentemente, você vai ter uma troca de calor mais intensa com o ambiente, ou seja, você vai perder mais calor com o ambiente. E para a gente dormir bem, a gente tem que diminuir 1 ou 2 graus da nossa temperatura basal. Geralmente 1 isso grau. Que eu ia perguntar também, se a temperatura do quarto influencia. Se vale a pena deixar o quarto uma sauna ou se é bacana deixar a temperatura mais gelada. O que pode fazer para melhorar? Quanto mais fresco, quanto mais friozinho tiver, melhor. Então, mais frio. Mais frio. Se você deixar a temperatura ali nos 16, 18 graus, é o ideal. Ainda que você tenha que pôr o cobertor, tudo isso, é melhor do que quando a gente está no calor. E a gente vê isso, o dia que está muito quente, a gente dorme mal, né? Então, são algumas coisas que a gente tem que levar em conta para dormir muito bem. E tá num quarto muito escuro, né? Então, se o seu quarto não tiver uma luz legal, uma vedação legal, você usa um tapa-olho, né? Um negócio desse assim. Bota aí por cima desse agora que vai ficar show. Não dá. Mas aí tem que ser depois do sexo. Vamos lembrar o pessoal aí, porque tu já tá com óculos desse da laranja ou amarelo. Aí bota o tapa-olho e o sexo já foi pro real. Não vai rolar, né? Na verdade, esse óculos aqui desanima, né? Qualquer um. Desanima. Vamos ser sincero. É por isso que eu sempre acho que a melhor estratégia é sair apagando as luzes, colocando uma vela ali, você já vai criando também. um ambiente Vela é propício. ótimo. E sabe o que eu queria te perguntar? Às vezes a gente foca nos hábitos com relação à parte da noite, né? Para nos preparar para dormir. Mas o que você acha interessante os hábitos matinais? O que a gente pode fazer nas primeiras horas da manhã e que vão influenciar o nosso dia? Perfeito, Jade. Quando a gente acorda, a gente tem que mostrar para o nosso corpo que a gente acordou, né? Então, a gente tem vários relógios biológicos no nosso corpo, né? Tem um relógio central, mas a gente tem vários relógios periféricos. Uma coisa que a gente faz é se expor à luz o mais cedo possível. Assim que acorda, você se expõe ou à luz do sol natural. Se ainda não tiver nascido o dia, você se expõe à luz artificial mesmo. Você está mostrando ali para as células da sua retina que o dia começou. E daí isso já desencadeia uma série de outras reações no seu corpo. Você tem que beber água assim que você acorda também. Não precisa ser com limão, não precisa ser com gratidão, nada disso. Apesar que o limão é bem legal, né? O limão na água, assim, ele tem uma atividade anti-inflamatória, antioxidante, mas só a água já é ótimo. Porque naturalmente a gente vai ficar desidratado. Antes do café. Antes do café, Acontece o seguinte, quando a gente dorme, a gente vai desidratando, né? São 6, 8 horas ali que a gente não bebe água,
a gente está respirando, então a gente está perdendo água na respiração, e os nossos rins estão funcionando também. Então vai ter uma diurese ali, tanto que geralmente a gente acorda com a bexiga cheia. Então a gente está desidratado. Então, uma coisa que a gente faz também para acordar o nosso corpo é beber água. Mandar água para dentro, ele vai interpretar aquilo como você está ingerindo alguma coisa, ele não sabe se é água, se é alimento. Então, assim, você já vai estar acordando outro relógio biológico, que é o seu sistema digestivo. Então, você bebe água, você se expõe à luz e depois é fazer algum tipo de movimento. Não precisa ser exercício intenso, não precisa ser atividade física, mas a gente tem que movimentar. Então, faz algum alongamento, faz sei lá, pula uma corda, sobe uma escada. Tudo isso, a gente está dando sinais para o nosso corpo, ó, tá na hora de acordar, vamos lá. E daí ele começa a entrar no ritmo, né? E um outro hack, um outro macete, que já não é tão biohacking, é uma coisa mais psicológica, é planejar o seu dia, né? Usar esse momento para estudar, para fazer alguma coisa para você, né? Que é uma forma ótima assim, de começar o dia, porque se a gente ficar na correria, a gente acorda já escova o dente, vai pro trabalho e o seu dia já começa naquela vibe ali e vai ser um dia ruim, que você vai ficar naquela vibe o resto do dia. Uma coisa que eu tô tentando mudar, assim, normalmente quando eu acordava, a primeira coisa que eu ia fazer era já conferir as redes sociais, né? E aí eu falei, pô, peraí, eu já me dedico bastante tempo a isso, mas eu não acho que é bacana começar o dia dessa forma, já com o celular na mão. Então, eu sempre leio uma meditação, isso eu já fazia antes desse livro aqui, que é o Daily Stoic, e aí eu fazia também o preenchimento desse outro, que é do mesmo autor, que é o de journaling, né, de você escrever. Só que eu fazia isso depois de conferir as redes sociais, então eu tenho feito agora o inverso. Eu acordo e eu não sou muito fã de meditação porque eu não consigo mesmo. A minha mente trabalha muito rápido, eu tenho dificuldade extrema de parar e meditar. Mas eu gosto bastante de ler. Então, aí, esses primeiros minutos da manhã, eu tenho reservado para isso e eu percebo que isso influencia muito como é que vai ser o meu dia como um todo. Então, você acaba mudando, que a gente fala de mindset, né? Você já teve uma preparação ali para o seu começo de dia, já fez uma reflexão e isso acaba refletindo positivamente no seu dia. Então, eu acho interessante que as pessoas comecem o dia de uma forma que vai trazer de alguma maneira uma paz, uma reflexão, um pensamento, ou meditação, ou ler um livro, enfim, se alongar, não sei, mas fazer alguma coisa que traga um benefício mental, emocional. Perfeito. A gente acorda sem muitos pensamentos na nossa mente. E aqueles pensamentos que a gente prioriza na manhã são os que vão acompanhar a gente para o resto do dia. E além disso, a gente tem uma questão neurológica que chama fadiga de decisão. O nosso cérebro ele consegue fazer um número X de decisões por dia. E decisões são coisas simples, quanto escolher o que eu vou comer, escolher se eu vou olhar para aquele barulho. Isso é uma decisão que eu fiz muitas vezes inconscientemente. Mas chega um determinado momento que a gente esgota, né, essa capacidade de tomar decisões. E por isso que não é legal a gente começar o nosso dia já tendo que tomar muita decisão, já tendo que fazer muita coisa. Então, muitas vezes, é legal a gente planejar no dia anterior o que a gente vai fazer na hora que acordar, né? Já deixar a roupa separada, já deixar o café da manhã ali caminhado. Isso é ótimo. Já deixo separada a roupa que eu vou usar, já deixo a minha bolsa pronta, o que eu tenho que levar, se eu vou para a faculdade, já deixo tudo pronto. Acho que eu vejo que algumas pessoas que adotam o minimalismo, o essencialismo, vão até mais longe, acabam se usando sempre as mesmas roupas, né? Porque justamente para evitar essa fadiga decisória. Então, eu não tenho isso com relação às roupas, mas eu tenho com relação a outras coisas e a alimentação é uma delas. Então, para mim, é maravilhoso não ter que pensar muito o que eu vou comer, quais são os acompanhamentos do meu prato. Eu falo, vai ser um bicho, pronto. Se eu achar... Outro dia eu brinquei aqui com o pessoal e falei assim, gente, não achou bicho nenhum, achou uma pomba na rua, serve. Vai ser algum bicho, entendeu? Eu não preciso ficar me preocupando de preparar algum acompanhamento, de lavar uma folha.
Uhum. de fazer alguma coisa num forno, de fazer um preparo de um vegetal, alguma coisa, acabou. É fazer Uhum. alguma carne que eu tenho aqui na geladeira, em 5 minutos a minha refeição tá pronta. E acaba tirando essa fadiga decisória. Então, para mim, o carnivorismo ainda ganha muito nessa questão da praticidade, né? Sim, né? E além de tudo, você vai no supermercado, você fica ali 5 minutos e já resolveu tudo, né? Nossa, Não ou tem igual que. hoje que eu pedi pela internet, já chegou em casa, pedi de manhã, na parte da tarde já chegou, pronto. Tenho comida para os próximos dias, já é um assunto a menos. E aí você ganha tempo para se concentrar em outras coisas, né? Numa leitura, em fazer um curso, em se aprofundar em um determinado assunto. Uhum. E para quem quer saber mais sobre biohacking, aonde pesquisar? Aqui em português tem alguma coisa, só em inglês, como é que é? Pois é, em português a gente tem pouquíssimo material, né? É uma comunidade que tá surgindo Surgindo, né? ainda. Inclusive, eu tô criando um Instagram só de biohacking, junto Show. com um amigo meu, o Breno, e a Sara, que é portuguesa. Então, Uhum. a gente vai fazer um conteúdo em português, assim, sobre biohacking, porque o conteúdo em inglês existe muito, né? Existe o Muito. Dave Asprey, que é o do Bulletproof Eu não Coffee, gosto muito desse, que é o do café com manteiga, e eu tenho as minhas exatamente. ressalvas. Mas a gente tem o Ben Eu Greenfield, que é um gosto do cara, Simland e do Wim Sinland, Hof. o Inhofe, sim. O Sinland é um cara muito legal, assim, em termos de ciência, né? É até uma pergunta legal que a gente recebeu aqui, que foi do Felipe. Ele perguntou, existe comprovação científica para o biohacking? E, assim, com certeza existe, né? O biohacker Para responsável, muitas coisas. ele não está experimentando qualquer coisa. Na verdade, Uhum. muitas vezes a gente experimenta coisas que não estão comprovadas cientificamente num nível de ensaio clínico randomizado, duplo cego, mas que são hipóteses que estão bem encaminhadas, né? Uhum. Então, é aquilo que a gente falou, de vez em quando aparece um cara doidão injetando coisa no corpo, falando que aquilo é biohacking, né? Ele quer virar o super-homem, sei lá. Uhum. Mas pelo contrário, tudo que a gente faz no biohacking tem uma base científica sólida, né? E, Uhum. e o que não tem a gente faz a nível experimental mesmo e Uhum. ciente, né, de que a gente vai ter que acompanhar os resultados e ver se vai ter um resultado positivo ou não para cada indivíduo. Vou te colocar numa saia justa agora. Você acha que o veganismo é uma forma de biohacking? Olha, biohacking não necessariamente precisa ser uma coisa tão hack para se prejudicar, Deixa né? eu ver o que acontece aqui. Não, mas falando sério agora, existe alguns casos assim, raríssimos de pessoas que se beneficiam do veganismo, mas assim, por causa de uma outra série de fatores genéticos, fisiológicos, autoimunes, Uhum. mas assim, exceção da exceção, né? De maneira geral, eu não recomendo o veganismo para ninguém. Uhum. Quando algum paciente chega no meu consultório, na verdade eles já chegam sabendo, né, dessa minha posição, mas se mesmo assim eles vão, eu tenho uma conversa bem franca, né, bem científica, nada ideológica, tentando Certo. mostrar que não é interessante, né, não é fisiológico, não é natural na nossa biologia uma dieta puramente baseada em plantas, né? A Uhum. gente não evoluiu assim. Tem muitos estudos que mostram que, inclusive, o que fez o nosso cérebro crescer de tamanho com relação Foi a o outros consumo de primatas carne. foi o consumo de proteína animal. Então, a gente tem a vitamina B12, que é uma vitamina exclusiva da proteína animal. Crucial. A gente tem o ômega 3, né, Uhum. que é exclusivo de proteína animal também. E são alimentos que, por exemplo, têm um impacto neurológico interessantíssimo. O ômega Uhum. 3, né, como um lipídio, a vitamina B12 na mielinização. Então, assim, o veganismo de via de regra não é legal, não vai fazer bem para o seu corpo, não vai fazer bem para o seu sistema imune, não vai fazer bem para o seu cérebro. Vai ter uma pessoa ou outra que vai se beneficiar por causa de outros fatores, mas não é o natural da nossa fisiologia. Pode ser até que algumas pessoas tenham alguma intolerância ou alguma sensibilidade a alguns tipos de proteína animal,
mas Uhum. acabam se beneficiando de outras. Aí pode entrar nessa questão de você ter que se tornar especialista em você mesmo e identificar, Exatamente. né? A gente sabe que o ovo, por exemplo, tem potencial de ser um alimento alergênico, né? O queijo. Uhum. Então, Uhum. pode acontecer de a pessoa ter que se enveredar para diminuir o consumo, mas eu acho que